galera, tava sumido, né? Apesar de outra atualização e a participação no grupo, mas a gente mesmo não tá colaborando muito não, né? Porque tá divulgando eventos aí que a gente já tinha esperado há mais de uma semana. E como vocês podem ver aqui, Angel continua sendo destaque, pelo menos por enquanto, né? Vai mais algum, no mínimo 20 dias, né? Que a Net mesmo tá empolgada pra caramba, mas sem enrolação. Vou estar conferindo aqui, como vocês podem ver aqui, nosso bom e velho canal. Se vocês não forem inscritos, se inscreva, ative o sininho. Mas eu vou agradecer para vocês e outras coisas também. Mas por enquanto isso aqui. Dream Match e o evento dos dados. 9 dias atrás. Teve gente aí que eu com certeza não é inscrito, né? Que não gostou, disse que era fake news, mas eu espero que volte, né? E se inscreva, né? Mas vamos lá. Depois, antes de falar isso aí, eu tenho que agradecer vocês o que realmente interessa aqui, ó. Bora, meu filho. Nosso videozinho de Street Fighter, ó, batendo 30 mil K. Mas esse aqui tem potencial de bater 100, viu? Mas, sem enrolação. Dream Match está de volta, como a gente já tinha esperado há mais de uma semana. Obrigado, NetMail. Vocês estão acompanhando ferreamente o meu canal, né? Mas, vamos lá. Dream Match está de volta após a última aparição, atualização no dia 23/3, que foi vulgo colaboração do Street Fighter. E como vocês estão vendo aqui, 3, né? Já estamos no mês 6. Ou seja, faça as contas aí, no mínimo, ou final do mês 3, mês 6, ou vai lá, final do mês 3, começo do mês 6, mês 7, vai ter a boa e velha colaboração de aniversário, né? Mas vamos sem enrolação. Vou fazer, já tem um vídeo especial, já tá vários spoilers, teorias e etc e tal. E como vocês podem ver, essa imagem aqui até o Ashley já tinha vazado aqui, mas sem essa característica aqui, que eu espero, né, que eles realmente estejam balanceando, que no caso assim, vamos poder utilizar os personagens, pelo menos os originais, pelo que podemos ver aqui, dos 5 estrelas para baixo, mas eu tô sentindo falta, né, pra gente poder selecionar, né, mas vamos aguardar. Como é muito texto, mas muito texto de todas essas atualizações, eu juntei tudo aqui, todas traduzidas aqui para vocês poderem acompanhar, junto com a legenda do vídeo atual do Crysalid, homenagem de Crysalid, mas vamos estar comentando. E todas as informações aqui, como é muito texto, mas muito mesmo, vamos pro próximo. E eventos do jogo, dia 19, né? NetMail. Evento de Rubi que não vou nem comentar porque já tá na cara que quando for o personagem de Zex aí eles vão nerfar mesmo. Bom e velho aqui, ó, 10.000, no caso dos títulos aqui 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tem cara de personagem X. Espero que, como vocês estão vendo aqui, vai ter agora eventos que no hemisfério norte é verão agora, enquanto o hemisfério sul é inverno. Vai ter, pelo menos eu espero gratuito, personagens relacionado ao verão. Espero que gratuito na NetMail. Espero que gratuito na NetMail. Espero que gratuito. Mas vamos lá. E aqui tem o evento de dados, coincidentemente com a Angel do KOF 15. E coincidentemente ela não é a líder do time do trio dela do KOF 15, pois o trio se chama Chrome. Então fique ligado nesse evento aí que possa estar rolando no mínimo spoilers. E para minha surpresa, né? Mas, né? Não é tão surpresa assim. Eventos de dados, apesar de estar mostrando ela aqui, eu duvido e muito que ela seja desbloqueável via esses dados de craft, muito mesmo. Possa vir um ou outros personagens que é assim, ó, você 2 personagens do novo Banner, né, de praxe, um X e um Síndrome. Ou seja, bem provável que seja, que também foi bastante votado, que foi o Nemesis versão BS, mas só quando eles liberarem mais informação, ou no mínimo, né, os arquivozinhos para estar xeretando um datamine, para a gente ter certeza. E vocês podem estar conferindo tudo na descrição. Agora o que realmente interessa, eu acho que esse marketing, assim, no caso assim, de tanto dele quanto a Konami, eu acho que
muitas empresas mesmo deveriam tomar vergonha na cara de estar, no caso assim, todo mundo já está querendo saber que vai ter Coffee Arena. Assim como muita gente sabia que ia ter tanto o Yu-Gi-Oh! Master Duel, vou ter o Yu-Gi-Oh! Cross Duel, mas essas empresas, em vez de estar procurando, sim, tá se comunicando à comunidade para não estar surgindo várias teorias de servidor vai fechar, jogo vai fechar, não, eles simplesmente deixa todo mundo criar. Mas enfim, vamos estar confirmando aqui algumas informações relacionadas ao Coffee Arena, a colaboração mista e a outros vídeo aqui relacionado, teoricamente, né, ao primeiro aniversário do canal deles, mas vamos ao textão. E vamos lá. Dentre os pontos que tem que ter destaque, vamos lá aqui. Quando ele fala que receber carta, óbvio que é da versão coreana. Se vocês quiserem mandar carta para eles, mande por fora coreano em coreano. Porque se vocês mandarem em japonês ou em inglês, simplesmente, eles não vão ler não. Mas, enfim. Aqui, episódio 15, vou mostrar o ponto aqui que realmente interessa. Aqui, se não, aqui ele está falando aqui, pronto, dizendo eles que eles estão corrigindo vários bugs, etc e tal, aqui a partir do dia 30 de junho, mas vamos lá. Cadê o ponto? Aqui, ó. Foi revelado que o novo jogo de Coffee, aqui IP, no caso aqui, que é no caso relacionado a toda marca de Coffee, no caso, estava sendo preparado. Porque ele simplesmente não botava assim, porque o novo jogo de Coffee Arena, deve ser muito para economizar caracteres, está sendo preparado. Houve muita especulação sobre isso, eu gostaria de mencioná-lo brevemente, a partir do que muitos estavam preocupados, estávamos terminando o Coffee All Star. E muitos aqui jogadores estavam curiosos sobre se iríamos passar para um novo projeto. Mas, como já tinha falado, para variar, né? Esse canal só serve para isso, para dar spoiler. Vai ser jogo, estilo, que eles vão lançar também. Tomara que seja. Eu espero, ou eu aguardo. Tá meio contraditório, mas vou explicar por quê. Que vai ter um jogo similar a esse, que também vai ser sucesso, que eu vou estar procurando fazer gameplay, que é o Nanatsu Taizai Origins, que eles aproveitaram o sucesso do Nanatsu Taizai e estão fazendo o jogo mundo aberto. Obviamente não vai ser o mesmo jogo do Grande Cross, vai ser outro jogo. A mesma coisa que a gente mesmo está falando aqui, que o Coffee Arena vai ser outro jogo e o que tudo indica que vai ser NFT, né? Vai ser em mundo aberto. Então, como vocês sabem, o Badger Up do Coffee Star é diferente do mundo aberto, que com certeza será a proposta do novo jogo. Mas se vocês quiserem farmar 1 ano e meio dinheiro até a versão global, se inscreva no canal, deixa o link e ativa o sininho. Mas enfim, deixa eu ver outro ponto aqui que realmente interessa. Aqui eles estão falando aí que a equipe que já está trabalhando no novo jogo, que é o Mr. Karate, que entrou junto com esse manejo de Chrysalid, e vocês podem estar conferindo o textão. É muito texto mesmo que vocês podem estar conferindo aqui, que foi um vídeo de 10 minutos. E agora eles estão aqui, ó. O altamente elogiado debate retornará. Na verdade já tá confirmado, já escolhemos até o extrazinho que vai ser o personagem, né? Mas vamos lá. Mudamos algumas coisas para melhorar a experiência geral, pensamos em equilibrar o desempenho dos lutadores e fez perguntar pequenas questões de bugs. Ultimamente está repleto de sangue, suor, lágrimas de muitos desenvolvedores, inclusive o Mr. Karate, que é vulgo esse que já está na nova equipe aí do Coffee Arena. A agenda do The Match será anunciada através de um aviso futuro. Aviso futuro não, já foi anunciado, mas enfim. Espero vocês ficarem satisfeitos com o lançamento do conteúdo. Anteriormente, o candidato apaixonado enviou uma carta do estúdio de desenvolvimento e mais uma vez enviaram sua opinião ponderada. Aqui eles estão agradecendo, mas vamos lá, o ponto dele. Primeiro houve comentários sobre querer que X-Fight fosse lançado como um novo lutador. Também houve comentários sobre querendo ver lutadores que ainda não apareceram no Coffee aqui, mas
Olha, vamos ser sincerássimos. Sincerássimos. Quer dizer que eles vão deixar de lançar uma Mai X, que a Mai até hoje é a garota, o ícone lá do Japão, da Coreia, até hoje, do jogo da Coreia, pra tá lançando o quê? O que eles podem fazer o mínimo é o seguinte: lançar a Genet X, que é relacionada ao KOF 15. Lançar a Mai X também, do KOF 15. Porque se vocês for esperar gato pode ser que eles liberem gratuitamente, por isso que por que pareça. Ou bora lá. Várias personagens aí que já estão no lado do jogo aí. Se eles não tiverem um fandom suficiente, principalmente na Ásia, principalmente se eles não for waifu, eles vão demorar um pouquinho para ser lançado, um pouquinho mesmo. Mas é isso mesmo. Não é na NET mesmo não, tô com qualquer empresa, até a própria SNK ia fazer uma coisa dessa, porque eles estão pressionando nos jogadores. Mas vamos lá. Aqui a informação da introduzida do episódio 10 do Mundo de Crise, a manipulação da... Não, olha mesmo. Para você resolver esse pequeno problema, para você resolver esse pequeno detalhe do drop rate, aumenta, caramba! Aumenta o drop rate, vocês podem aumentar o drop rate, aí vocês podem resolver simplesmente todas as especulações e teorias e explica do papagaio. Porque todo mundo sabe que essa porcentagem de drop rate, principalmente que vocês ainda estão dividindo o X com o Boy Syndrome OSS, o drop rate já é uma porcaria, vai ficar pior ainda. Tanto que eu cago para personagem de X. O Kill, a Angel, olha, no máximo que vocês vão fazer isso daí, lançar o Chrome agora, para depenar todos os jogadores, para logo em seguida lançar o collab de aniversário, né? Mas eu não vou gastar agora no Chrome que sair agora, porque vai o Chrome depois, uma ou outra atualização que tiver, vocês vão adicionar ele de novo. Então eu vou segurar todos os meus rubis para colaboração de aniversário, que como teve a do Dead Alive, eu praticamente platinei, eu só não platinei porque eu não quis aquela Kazumi lá, porque eu disse, entre Kazumi e despertar logo a Nitegu, vou despertar logo a Nitegu. E eu prefiro assim. Principalmente porque é o seguinte: o design da Kazumi não é o design da Kazumi do jogo que eu queria que ela viesse lá do jogo, ou no mínimo do Extreme, ou do Dead Alive original. Mas, enfim, vamos lá. E sim, vou dar logo spoiler. Eles se intercalam com jogo de luta, anime, jogo de luta, anime, jogo de luta, anime ou qualquer outra coisa aleatória. Então, o último foi Street Fighter, então vocês podem estar aguardando aí que tem algum relacionado ao anime. Como está aqui que eles não podem fazer o Banner Mix, porque eles não estão dando de direito das IPs, eles vão fazer o que realmente interessa. Eles podem fazer o reroll ou de colaboração da SNK, que no caso eles só tem Samurai Shodown, ou reroll de IPs que sejam basicamente patrocinadas pela NetMeble, ou seja, tem Nanatsu Taizai ou Static Knights. Então, 3 possibilidades. Eu tenho um vídeo aí só para esses tipos de informações, especulações, periquito e papagaio. Mortal Kombat por cento aí do Cafostar não tem mínima possibilidade. Samurai, o Soul Calibur tem chance. Por causa que a SNK fez a colaboração com o Soul Calibur, só que a empresa de empréstimo de troca, eles estão precisando agora de um personagem no caso assim, lá do Soul Calibur, em um dos jogos de IP da SNK. Como a SNK não está aproveitando os próprios jogos principais, então eles vão fazer a mesma coisa que fizeram com o Dead Alive. Aproveitaram os 2 empréstimos da Mai com a Kula e jogaram aqui para o Cofostar a colaboração que eles eram para botar no mínimo lá no SNK Heroines. Mas foi bom, né? Saindo lucro. Mas vamos lá. Aqui falando exatamente isso. Mas vamos lá. Houve algumas ideias frescas que eu pessoalmente pensei que seria ótimo se pudéssemos fazer isso acontecer. Pode ser diferente do que você sugere, mas se tiver uma chance, eu gostaria de ter algum tempo para falar sobre as coisas de experiência enquanto colaborava com o Chef Zero. E já faz um ano desde que começamos a enviar vídeos.
e não pensei que ficaria no YouTube por tanto tempo. Olha, pela praticidade você vai ficar por muito tempo, porque é muito mais prático você lançar esses benditos desses vídeos de 10 minutos, que tem muita pouca informação, era para ter mais informações ainda, do que a gente ficar 1h30 em live, quase 2, e os caras ficar mais de praticamente 1h30 rolando e soltando fagulhas de novidade. É muito mais prático a gente parar, assistir um vídeo de 10 minutos, que tem muito mais custo-benefício do que um bendito de uma live de 2 horas. Só que dessas 2 horas, 1h30 ou praticamente a live toda só de gestão de linguiça. Não? Continue postando seus vídeos aí. Adicione mais informações que vocês vão completar 1 ano, 5 anos, 10 anos de canal. Mas vamos lá. Fora isso, tem muito texto, mas nada relativamente relevante ou revelador, mas o que eles vão revelar, basicamente eles vão revelar via aqui a atualização. Essa é a atualização do CMUI. E esse foi o vídeo de hoje. Eu acabei botando muita extensão de linguiça, né? Mas eu tenho que botar meus comentários, né? Relacionado ao conteúdo, né? Que apesar dos pesares, né? Apesar de que eles estão... Como a própria Konami já está fazendo relacionado aos seus próprios jogos, incluindo não só o Yu-Gi-Oh!, mas o próprio PES, a NetMeiro está fazendo igual com o Cofastar. Ou seja, eles estão pegando toda a equipe que eles podem assim, e jogando no projeto novo para estar com tudo que tem direito já, que ao que tudo indica já vão lançar logo no inverno, ou seja, no final do ano, que é o nosso verão no Hemisfério Sul. E vai ser o inverno lá do pessoal de lá, que tem grandes chances de vir também o Natsu Sazai Origins, que também vai ser nesse período. Mas eu espero que não seja no mesmo mês, né, Netmero? Aí você vai me quebrar, que eu vou ter que fazer altas gameplays de 2 jogos ao mesmo tempo. Aí não vai ter basicamente. Mas continua acompanhando o canal. Essa semana vai ter estreia do Street Fighter, mas antes disso... vai ter aí um conteúdo personalizado que vocês podem estar vocês mesmos utilizando nos seus navegadores relacionado ao Street Fighter 6. Então aguarde e até a próxima, galera. Fui!